Sejam bem-vindos ao Podcred, o podcast oficial do Conacred. Eu, Tony Moreira, tenho a alegria de estar aqui presencialmente no maior congresso de crédito agro da América Latina, o Conacred. E é claro que nesse episódio não podia ser diferente. Só que em vez de uma fera, a gente está com duas feras aqui do setor para que a gente tenha esse bate-papo leve, inteligente, descontraído e muito educacional. Porque se tem alguma coisa que eles têm aqui para nos trazer, é conhecimento. Mas eu não vou ficar aqui queimando largada e vamos logo falar dessas feras aqui e abordar o tema desse episódio. Nós temos agora aqui também, querendo ou não, um convidado e uma convidada. A gente trouxe uma dupla de peso. Ela é sócia gerente, jurídica e cobrança, especialista em reestruturação, crédito e garantias. Ele, CEO e sócio líder, com visão estratégica sobre governança, operação e gestão de risco no agronegócio. Com vocês, Karina Perecinoto e Dr. Marcos Reis. Sejam bem-vindos ao Podcred. Muito obrigada. Obrigado, Tony. Prazer estar com você, viu? Sempre muito gentil, sempre esbanjando elegância e principalmente essa alegria no falar, que nos cativa tanto. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora. A alegria é nossa, a alegria do Conacred, né? E a elegância aqui é para vir à altura, né? Se eu não viesse à altura de vocês dois, vai ser não tinha como vir de chinelo, bermuda, doutor. Eu tinha que estar na estica. Porque vocês estão acompanhando. Esse é o episódio mais diferentão que a gente está tendo aqui no Podcred. Eles vieram no estilo, na elegância e no chapéu. Não é pouca coisa não. E o tema desse Podcred, desse episódio, ele vai ser manutenção de garantias no processo de RJ. O grão realmente tem sido interpretado como não essencial pelos nossos tribunais? E aí a gente começa aqui, né, até mesmo falando sobre esse tema da essencialidade dos bens, né? Ele se tornou tão polêmico nos processos de RJ no agronegócio. Por quê? Começo com a doutora aqui. Vamos fazer a casa às mulheres, né, doutora? Inclusive porque ela é a grande especialista em RJ. Ela é pós-graduada, estuda RJ desde muito antes da RJ do produtor rural. Então, desde RJ, CRJ já estava lá, né, doutora? Exato. Então o negócio é começar com ela mesmo, viu, Tony? Muito bom. Bom, essa palavra, né, essa palavra essencialidade, ela está permeando os nossos dias aí, praticamente nos últimos 2 anos, né? Vamos estender um pouquinho, mas nos últimos 2 anos. Mas por que ela é tão falada e tão preocupante? Porque não existe agro sem crédito, né? A gente não consegue, não se financia um agronegócio, não se financia o tamanho da safra brasileira se não tiver crédito. E um crédito bem dado, né, bem concedido, ele precisa acoplar a ele algumas garantias. Porque em caso de inadimplência, a garantia vai ser perseguida ali num processo judicial, né? É a garantia que suporta ali aquela dívida. E no caso das recuperações judiciais, nós nos deparamos com essas garantias sendo interpretadas como essenciais para os tribunais. Mas por que ela é essencial? Porque se aquele bem que foi dado em garantia for retomado pelo credor num processo, aquele produtor rural pode deixar de operar, pode deixar de plantar. Por exemplo, uma fazenda que garante uma operação de crédito em alienação fiduciária. Se o credor for buscar essa fazenda para ele, né, fazer valer essa garantia, onde que o produtor rural vai plantar? E aí é que gera toda a polêmica da essencialidade aí dos bens dados em garantia. Em cerne é praticamente isso. Doutor, quer trazer alguma colaboração também para complementar algo no sentido? Quero. Veja bem, Tony, complementando o que a Karina disse, essa questão da essencialidade, eu costumo nas minhas palestras, nos meus vídeos, quando eu vou tratar desse tema, trazer um exemplo da alienação fiduciária e da alienação fiduciária, como ela foi criada. A famosa AF, na verdade, ela não é nova, já ela é antiga, né?
e ela nasceu principalmente para financiamento industrial, financiamento de máquinas. Era muito comum, não nasceu para isso, mas era muito comum. Então, como é que funcionava? Vamos financiar uma máquina que você, industrial, vai importar. Tá? Você precisa de financiamento, então importava a máquina, chegava a máquina de navio, montava a máquina. E como garantia, nós vamos ficar com a própria máquina. Certo? E então, em alienação fiduciária, aquela máquina que produzia, por exemplo, sapatos, né? Ela era a própria garantia. Nós vamos financiar a máquina e se você não pagar, nós vamos te tirar essa máquina. O que começou a acontecer? Começou a surgir essa questão da essencialidade dos grãos, né? A essencialidade da garantia, no caso, com relação a isso. Falei assim, espera um pouquinho. Quer dizer que você está exigindo a máquina, que é a sua garantia, né? Só que ele entrou em recuperação judicial. E para que aquela empresa, no caso uma indústria, consiga se soerguer, ela precisa produzir sapato para vender sapato. Se você tira a máquina que produz o sapato, como é que vai produzir sapato para pagar você, credor? E lá atrás, começaram essas discussões sobre a essencialidade do bem dado em garantia para a continuidade da produção, para que depois o objeto da produção fosse vendido e os credores fossem pagos, inclusive aquele credor que financiou a máquina. Então, como é que você vai tirar a máquina? Bom, isso aí veio para a RJ do produtor rural, né? E aí a discussão vai abrir. Porque tem coisa que o produtor fala que é essencial, que a gente acha que não é essencial, né, Karina? E tem coisa que o produtor fala que é essencial, que realmente é como a máquina de produzir sapato. Pode dar exemplos, doutor, para quem está escutando a gente? Quer dar exemplo, doutora? Karina? Pode ser. Por exemplo, muitas dessas garantias que são dadas em detrimento ao crédito são os próprios grãos que o produtor rural planta e colhe. E aí que paira esse dilema da essencialidade. Nós e o STJ entendemos que esses grãos, eles não são bens de capital, digamos, eles não são essenciais para que aquele produtor rural possa continuar plantando. Por quê? Porque esse grão, ele já foi muitas vezes, foi comprado já foi pago pelo próprio credor. O credor antecipou o valor. É o fim, o grão é o sapato. Exatamente, o grão vai ser o sapato ali do exemplo do Marcos. Entendi. Então, quer dizer que eu não posso, então, vender, eu não posso entregar para quem realmente comprou o sapato? Porque aquela indústria precisa do sapato? Mas o sapato não vou pagar os credores, é uma porque eu preciso de mais excelente sapato para produzir mais analogia. sapato. Exatamente. Entendi. Então não é o grão, eu vou precisar de crédito para eu produzir uma nova safra, e não do próprio grão. E a fazenda? E a fazenda aí? E a fazenda? Aí nós vamos falar de alienação fiduciária de imóvel, que é o grande calcanhar de Aquiles da RJ do Agro. E a fazenda, Karina? E a fazenda? Se não tiver a fazenda, o produtor consegue plantar? Sim. Onde? A fazenda é a máquina. Você está vendo que dificuldade? Olha, aqui nós não estamos defendendo um lado, não. Não. Isso aqui é uma visão crítica. E sistêmica, né, Sistêmica. Sim, sim. Né? Não é assim, eu acho que não deve ser, ou eu acho que deve ser. Não, eu não acho nada. Eu estou trazendo um raciocínio que o judiciário tem. Isso é que importa. Não o que o Marcos e a Karina acham. Importa o que o judiciário acha. Por que o judiciário acha aquilo? Para que os credores, sabendo que o que o judiciário pensa, por que ele pensa daquele jeito, consiga contratar a Karina, claro, para que ela, e o Reis advogado, por favor, para que consigamos fazer as melhores adaptações, a melhor estrutura jurídica
que possa dar segurança para o credor sem matar o produtor rural, porque o judiciário não vai deixar matar o produtor rural. Esquece, Tony. Esquece. Eu digo isso de passagem, nem os credores querem. Pois é. Senão vai vender para quem? Sim. Né? E outra coisa, a gente está falando de produtores rurais, os responsáveis por colocarem comida na mesa da população. Então, o produtor rural existe e continuará existindo. Ele é, além de ser fundamental, né, para a sobrevivência do ser humano, ele gira a economia, né? Ele é fundamental para a economia brasileira e mundial. Então, como sair dessa essencialidade, protegendo garantias de crédito e fazendo esse produtor rural realmente se soerguer, ele realmente continuar trabalhando, plantando, colhendo para pagar suas contas, né? Para pagar suas contas. Mas é engraçado que a gente, quando fala, pra gente é comum, somos brasileiros, é o nosso agronegócio. Mas aproveitando até sua viagem à China, doutor, quando a gente vê um mercado chinês chegando cada vez mais forte dentro do cenário, o mercado indiano chegando também com muito peso, quando a gente traz esses nuances do nosso setor, eles falam assim, como assim? Né? Eles não conseguem entender. E a gente se depara com isso aí, com clientes que são empresas asiáticas. Como explicar isso para eles? As americanas também têm dificuldade. Todo mundo tem, de fora do Brasil, tem dificuldade. E trazendo para esse aspecto, como sambar no meio desse pagode todo, né? Para poder explicar para eles que, amigo, não é assim aqui. Não, é assim, 2 aqui não são 4, né? Aí 4, não, também pode ser 8, mas também pode não ser. Sabe, assim, porque todo esse pessoal tem a segurança jurídica como uma ciência exata. Pô, nunca falei isso, hein? Acabei de pensar nisso. Tá gravando, né, Tony? Tá gravando, né? Doutora? Essa frase acabou de surgir. É nova. Entendeu? É nova. Acabou de surgir aqui no Podcred, eu nunca falei, nunca pensei desse jeito. Primeira mão. Então, eles... o estrangeiro, que é muito presente no financiamento do agronegócio, e sem financiamento o agro não existe. Então, nós dependemos dos estrangeiros asiáticos, norte-americanos, europeus, e para eles, na cabeça deles, a segurança jurídica é uma ciência exata, mas aqui no Brasil não é. Então... ainda mais no cenário de instabilidade jurídica que a gente se encontra, exatamente. Né? Eu vou te dar uma explicação, Tony, que é a explicação que eu dou para eles, tá? E aí a Karina emenda o pensamento. Por favor. Gente, deixa eu só dar a explicação antes de eu dar a explicação. A Karina tá com fone de ouvido porque ela não tá ouvindo nós dois, né? Mas como eu tô no meio, eu ouço. Aí, tranquilo. E o Tony também tá ouvindo bem porque tá de casa. Me ouvindo, então a Karina tá ouvindo, mas tá tudo normal, tá tudo bem, viu? Só pra vocês entenderem porque que eu e o Tony estamos sem o fone. Aqui é o episódio diferentão que a gente tá fazendo. Aqui é liberdade total, né, Tony? Isso. Quem quer usar... Já viu aquele meme do macaquinho assim? Isso. A gente tá assim aqui no episódio. Quem quer usar, usa. Quem não quer, não usa. Então, né, é só por isso que a Karina colocou, porque ela tá ouvindo a gente melhor. Mas como eu tô ouvindo ela bem, né? O pessoal começou a falar muito aqui, aí... né? Aí, aqui para trás, a acústica. Aí, Tony, o que acontece? Qual a explicação que eu dou, né? Nosso país é um país capitalista, regido por um judiciário socialista. Ponto final. Tá explicado. Tá explicado. Certo? Nosso país é um país capitalista, regido por um judiciário socialista. O que é o socialismo? Não, nós precisamos proteger o hipossuficiente, nós precisamos proteger as indústrias, nossos setores, isso não pode quebrar, e a produção de alimentos é importante e tal, só que é meio subjetivo, não é exato. Diferente do que eu aprendi lá na China. Lá na China, eu falei para Karina, Tony, existem empresas estatais, existem empresas particulares, certo? Só que o governo comunista chinês, na verdade, tem o comunismo como estrutura política, mas a estrutura comercial e financeira ela é capitalista. Então, se a empresa pública não vai bem, o governo deixa ela quebrar. Ela tem que concorrer com a pública e tem que ser melhor que a privada. E tem que ser melhor que a privada. E se ela for mal? Não tem socialismo, não.
Não tem jeitinho, não tem subsídio, não tem BNDES mandando dinheiro, vai quebrar. Se você não tem competência, você sai do mercado. E quem tem competência se estabelece. Deixa eu pegar um gancho, doutora e doutor, se me permitem. Vou trazer essa questão e vou trazer esse quebrar no termo falência. Eu sinto que o judicial tem um receio de botar falência e por isso esse boom de RJ também. Não seria um pouco disso? Socialista, né? Nosso aqui. Porque lá na China, não. Lá na China, a Evergreen, né? Aquela gigante imobiliária, ia causar um abalo mundial se quebrasse. O governo falou assim, não, isso aí a gente aguenta, balança, mas a gente vai sair lá na frente, deixa quebrar. E deixou quebrar. O social a gente arruma onde for necessário. Então dá comida para quem tiver sem comida, dá medicamento para quem tiver sem medicamento e arruma emprego para quem perdeu emprego, mas vai quebrar. A Evergrande foi isso. Está sendo isso lá na China. Agora, o judiciário... Você quer falar sobre isso, Karina? O medo que o judiciário tem da falência? Porque existem alguns princípios por trás disso, que é a manutenção do emprego, a manutenção da sociedade empresária ali, que é a economia girando. Então é por isso que o judiciário segura tanto a quebra de uma empresa. E esse boom de RJ... É tudo social, tudo meio... tudo social, tudo meio, exatamente. é tudo meio abstrato, né? Exatamente. Mas eu ia falar isso. Dá pra compreender, vamos dizer assim. Mas às vezes a gente vê na prática que não necessariamente isso ocorre, né? Já quebrou, já faliu. O judiciário é que tá segurando. É uma maquiagem. É uma maquiagem. Aí vem como é que eu posso dizer? Da cultura do nosso judiciário, tá? Que é tentar... Você vê que é uma cultura Robin Hood, inclusive, né? Que é uma cultura Robin Hood. Eu acredito que se nós fôssemos um país plenamente desenvolvido e rico na essência do equilíbrio, em si próprio, ou seja, o mercado em si próprio, eu acho que seria diferente. Mas então, por enquanto, o que acontece? O judiciário, ele tenta fazer, às vezes, do governo no privado e tenta fazer, às vezes, do privado no governo. O judiciário tenta equilibrar os desequilíbrios naturais de um país em desenvolvimento, que é o Brasil. Então, puxando isso sob o ponto de vista, a Karina falou o lado técnico, né, que é a manutenção do emprego, recolhimento de impostos e a manutenção da atividade empresária, né? Legal, bonito. É isso aí que é a grande teoria. Eu estou te trazendo uma visão mais social do judiciário, e, puxado por essa razão, nenhum juiz quer ser o responsável por uma empresa que quebrou, por famílias na rua. Ele não quer. Por que, ele quer empurrar com a barriga. Tipo, eu não quero ser responsável por isso. Por quê? Porque o judiciário tem que ficar equilibrando os pratos, tenta equilibrar os pratos que são desequilibrados pelo vento do subdesenvolvimento. Eu tô bom hoje, hein? E assumir um papel que não é dele, né? Então, não seria melhor? Porque, assim, talvez se as decisões realmente, as que precisassem ser tomadas, como o doutor falou que na China ocorre, vai falir, talvez pudessem ser uma solução a qual a gente pudesse aplicar aqui no Brasil. Eu sinceramente acho, eu vou passar para a Karina comentar, eu sinceramente acho que a gente já não é mais tão subdesenvolvido assim, sabe, Tony? Principalmente no agronegócio. No agronegócio nós somos potência mundial. Somos. Pô, então tá bom, vai. Vamos olhar aquela indústria que tem 75 mil empregos. Peraí. Essa empresa, vamos nomear um administrador, vamos ver se a gente vai nela e tal. Mas pera um pouquinho. Ninguém pensa nisso, tá? Nós estamos aqui falando de RJ do produtor rural. Aquele que tem o direito de pedir RJ, certo? Ele também tem que ter a consequência da quebra.
da falência. Uhum. A consequência natural da RJ, da teoria da RJ, é a falência. A lei da RJ recebeu 2 artigos que incluíram o produtor rural, né, Karina? Sim, foi. Certo? Mas a falência está nela. Sim. Ninguém pensa nisso. Mas o que a gente vê é RJ de RJ, na verdade. RJ né? e nunca quebrar. O produtor rural quebrar, você tá louco? Mas pera um pouquinho, mas não pode quebrar, mas pode pedir RJ, Tony? Vai, Karina, a bola tá com você. Aqui, a gente está no congresso aqui e muitas trocas, né, com colegas que vivem outras experiências. Aí Ó o Roberto Carlos aqui agora. uma discussão nossa, fiquei sabendo de um caso de um produtor rural que até a gente foi consultado por esse cliente. O produtor rural entrou com pedido de recuperação judicial e não apresentou o plano de recuperação no tempo que ele precisava apresentar. Ele deixou estender. Aí os credores chegaram e pediram a quebra, pediram a falência. E o juiz deu a falência. Quebrou. Falou, ok, realmente não apresentou o plano de recuperação judicial no tempo, falência, quebra. Esse produtor rural entrou com recurso e o tribunal reverteu a decisão. Estendeu o prazo para ele apresentar o plano de recuperação. Então é bem isso que o Marcos está falando e a gente acabou de ouvir. Acabou de acontecer isso. Acabou de acontecer. Então é exatamente isso. Até quando... E um dado muito importante é que, dentro desse cenário de recuperação judicial, quem mais pediu recuperação judicial foram os grandes e médios produtores rurais. Ou seja, se a gente pensar que o agronegócio brasileiro é primeiro ou segundo lugar em recordes, né, tanto de produção quanto exportação, primeiro e segundo lugar, quase todos os produtos, se os grandes e os médios é que estão pedindo recuperação, concordam que o número é gigantesco? Eles são capazes de suportar uma falência, então precisam quebrar. É o judiciário exercendo o papel que não é dele. Perfeito. Mas, e daí, falando um pouquinho do tema, assim, quando a gente diz que se o judicial, ele realmente não está enxergando o grão como não essencial, ele está enxergando como essencial ou não? O STJ está enxergando o grão como não essencial. O STJ. Segue, Karina. E não vou nem falar tribunal, né? Para ficar mais fácil para todo mundo entender. Tribunais, né? Porque nós estamos aqui no estado de São Paulo, você não vai achar que nós estamos falando do estado de São Paulo, não. Tribunais do Brasil. Vamos falar Perfeito. Brasil todo. Os juízes, eles estão fazendo uma salada mista. Tem juiz que é totalmente favorável à lei e concorda que o grão não é essencial. Entretanto, infelizmente, a gente cai em comarcas que os juízes entendem que é essencial. E quando nós subimos um recurso contra essas decisões, tribunais também têm entendido que é essencial. E aí... Nossa, literalmente uma salada mista. Você lembra de um caso nosso de Goiás? Sim, Que a Câmara do Tribunal entendeu pela essencialidade, essencialidade dos grãos, e noutra decisão que nós encontramos, a mesma Câmara entendeu pela não essencialidade dos grãos. Essencial. A mesma Câmara. E a justificativa? Ah, sei lá. Cada uma numa decisão diferente. Sei lá. Entendeu? Com atuações similares, praticamente. Similares, E nós levamos isso ao STJ, né? E o STJ falou, não é possível. A mesma Câmara falou, tá aqui assim, assim, assim. Aí o STJ falou assim, não, a decisão do STJ é essa aqui. Eu falei assim, tá errado isso aqui, é a mesma Câmara. Primeiro que tá contra o que a gente acha, nós aqui do STJ. Sim. E segundo que não pode ter divergência na mesma ideia, divergência de ideia na mesma Câmara. As mesmas pessoas que decidem. Isso, só desculpa, tem como recorrer? Tem, nós recorremos, né? E ganhamos. Ganhamos, é? Eu não lembro, mas é muita coisa lá no escritório. Que bacana. Que bacana. E assim, falando um pouquinho sobre crédito, né? E até mesmo a questão da gente trazer aqui para esse ponto da execução de garantias. Como que esse cenário tem afetado diretamente, tanto para a concessão de crédito quanto para a execução de garantias? Fortemente.
Acho que a concessão do crédito, claro, a gente vê que não existe agro sem crédito, então o fomento acontece. Eu costumo dizer que é o principal insumo do agronegócio é o crédito, né? Sem dúvida nenhuma, é o principal insumo. Então ele vai acontecer, o crédito vai acontecer. As empresas estão mais rígidas na análise desse crédito e no pedido de garantia para que aquele crédito saia. Em contrapartida, quando chega para o escritório uma recuperação desse crédito, quando a inadimplência aconteceu, o escritório tem muito trabalho para fazer, muito trabalho, porque se nós nos deparamos com um judiciário ainda que não colabora, precisa ser muito, o escritório tem que ser combativo, ele precisa pegar aquela demanda lá, aquele caso, aquela inadimplência. Tem que ser chato, né? Tem que ser chato, tem que ser muito chato. Não pode se contentar com decisões que são desfavoráveis. Sentar ali, só entrar com recurso e ficar aguardando, né? Tá escrito aqui, a lei tá aqui, ó. O senhor tá vendo aqui o que a lei fala? O senhor tá vendo? Olha aqui o que o STJ tá falando nesse caso. Não tô falando de bola dividida de AF de fazenda, você tirar a fazenda do produtor, realmente é difícil. Eu sinceramente, eu não tenho argumento. Quando o judiciário decide assim, claro, como advogado, tem argumento para tudo, né? Sempre. Mas aqui agora, como debatedor, né? Como debatedor, acadêmico. Se eu dou o exemplo da máquina de sapato, né? Onde é que vai produzir a soja? Eu fico um pouco assim. Mas tem um ramo do direito que é a hermenêutica, que estuda a formação das leis, né? E isso nos leva à nossa Constituição Federal, que diz o seguinte, Tony. No Brasil, diferentemente do Common Law, que é a Constituição dos ingleses e dos americanos, né? Acho que de outros países anglo-saxões também. No Brasil, um país legalista. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada sem a existência de uma lei. Pode? Não sei, tem lei? Tem, então a lei vai falar se pode ou se não pode. Sim. Pode? Espera um pouquinho. Tem lei? Não, não tem lei. Bom, se não tem lei, então não tem nada contra. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim que a hermenêutica brasileira dita, porque a Constituição fala que é isso. Tá? É engraçado que daí, assim. às vezes eu falo que eu sei que caráter, quando a gente fala de lei, não é necessariamente ser levado pro caráter. Mas assim, se não tem lei, por exemplo, assim, se matar, então, no caso, não tivesse uma lei, eu poderia sair matando por aí. Exatamente. Não está escrito no Código Penal. Mas o que eu tô dizendo assim, não precisa ter uma lei para dizer que matar é errado. Não é isso? Então, assim, há atitudes dentro do setor, dentro do agro, às vezes até do judiciário, que falam assim, tá errado isso. Né? E assim, não necessariamente às vezes porque não tem uma lei que eu vou dizer que está correto. Isso, então, ética, moral e bons costumes, né? Sim. Agora tem um detalhe. Tem um detalhe que eu queria apimentar mais aqui a nossa discussão. O judiciário não conhece o agronegócio brasileiro. É verdade. Gente, prepara o corte. Vou pedir para que o senhor repita, doutor, e que daí o senhor, no caso, argumente, por favor. Judiciário não conhece o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro é completo. Vou repetir, então, para ficar legal. Vou fazer uma cara assim. O judiciário não conhece o agronegócio brasileiro. Porque o agronegócio brasileiro é muito complexo. E não é para amadores, né? Não é para amadores. E não é só commodity, né? Acho que isso é algo que a gente precisa ser levado em conta, né? E onde é que está escrito que o juiz, para ser juiz, ele tem que conhecer de todos os setores da economia brasileira, todos os setores da vida social brasileira? Não. Para isso, tem que ter jurista bom e tem que ter escritório com advogado bom, levando isso. O judiciário também, por outro lado, não tem obrigação de saber. É para isso que existe advogado. É para isso que existe um congresso como esse aqui do Conacred. Sim. Nós temos que levar isso até o judiciário, nós temos que mostrar ao judiciário o que é o agro, como é que ele funciona, como é que funcionam as nossas exportações, como é que é a cadeia do agro, qual a importância do produtor rural, qual a importância do crédito, qual a importância da indústria, certo? Sem a Faria Lima, o agro também não vai. Sim. Né? E pegando esse gancho daí, doutora,
como que o mercado financeiro e as empresas estão se ajustando nesse setor, né? Nesse cenário, porque, assim, não podemos dizer com que isso daqui vai continuar, né? A gente tem escutado que muito provavelmente a safra 25-26 e a safrinha 26 a gente ainda vai correr dentro desse cenário, mas que temos previsões otimistas para uma melhora dentro desse cenário para 2027. Também enxergam nesse sentido e como que as empresas e o mercado ele tem se ajustado diante desse momento que a gente está vivendo? Eu acredito que a gente até conversou, falou isso na palestra, né, de hoje. No estudo, na busca por novas ideias. Hoje a gente falou da CPR Garantia, que é uma novidade que veio mais ou menos há uns 2 anos e meio atrás, 3 anos. Então, esse público ele precisa estar estudando, estar conversando, estar buscando novas ideias, estar construindo um futuro juntos, porque depois dessa, vamos ver como é que todo mundo vai sair, né? Porque são anos arrojados aí, né? E construindo títulos mais fortes, mais eficazes, tendo uma parceria com aquele produtor rural, sendo que aquele produtor rural ele busque aquele credor ali dele, né? Como fiel mesmo, uma fidelidade para que uma segurança maior exista, porque se a gente está falando de um judiciário que não fornece essa segurança, vamos tentar buscar essa segurança de outra forma, né? Vamos tentar colocar nesses títulos e nessas concessões de crédito algo a mais, uma manutenção maior de uma garantia que até agora talvez a gente enxergue como a mais forte delas para ficar na extra concursalidade, como você disse. Então eu acho que tem que estudar caso a caso. Vou fazer um complemento aqui, né? Tô jogando pimenta aqui. Eu cheguei lá da China, lá tem muita pimenta lá. O México que o senhor trouxe, senador, porque o senhor tá colocando pimenta, né? O Chile dele aqui tá forte. Eu vou falar uma coisa para você. Você falou, não sei. Tô escutando da Faria Lima que 2026 não vai ser legal, não. Vai ser pior que 2025. E automaticamente, aí já sou eu falando. Se essa previsão da Faria Lima se concretizar, que 2026 vai ser pior que 2025, a gente não sai disso em 2027, como eu previa, não. Isso vai embora para 2028, 2029. Porque é igual o avião caindo. Quando você puxa o manche, ele continua caindo, vai levar para depois ir levantando. Então, ainda não chegou no fundo. Ainda não começou a puxar o manche. Se 2026, no final de 2026, começar a puxar o manche de 2027, ainda vai mais 2027, 2028, aí começa a levantar de novo em 2029, hein? Isso vai longe ainda. Mas é engraçado que, assim, e às vezes parece um tema batido quando a gente fala de RJ, né? E a gente vê que cada vez que a gente fala mais, e eu, assim, no podcast eu devo ter falado dos 4 episódios e eu escutei perspectivas totalmente inovadoras, diferentes, e, assim, com totalmente um teor educacional, de prática mesmo, como vocês estão trazendo aqui pra gente, do que está acontecendo no cenário. E eu fico pensando assim, virou um mercado, vou colocar aqui, um mercado clandestino, né, RJ, querendo ou não, que acaba manchando o papel de vocês que trabalham a favor do setor. E daí quando a gente pensa nesse sentido, como prevenir com que esse mercado ele continue se expandindo? Eu falo? Pode falar. Eu talvez não tenha uma bala de prata, tá? Tá. E doutor, o senhor veio com o Chile daí, eu vim com o Chile daqui agora, tá? Tá. Mas eu vou te falar, eu vou te fazer uma análise da minha experiência nesse mercado aí de pouco mais de 30 anos, né? E aí eu vou puxar aquele jargão que aquela emissora de televisão lançou e que foi bem legal. O agro não para. O agro é pop. Tá? O agro é pop, o agro é tech. É tech e o agro é tudo, né? E o agro não para. Então, o produtor rural brasileiro, ele não sabe fazer outra coisa. Eu acho que essa atual crise é a maior crise que o agronegócio já enfrentou na história. Uhum. E é uma crise de crédito.
Não foi? Teve a ferrugem asiática, teve um monte de... Já teve preço baixo, ondas de preço baixo e tal, mas desse jeito que está agora, eu acho que é a mais forte da história. Porém, Tony, o produtor rural brasileiro não sabe fazer outra coisa. O ano que vem, ele vai plantar de novo. E se der errado, ele vai pedalar, ele vai pedir renegociar e no outro ano ele vai plantar. E vai plantar de novo até que ele saia. Até que o agro saia novamente e volte, porque ele não sabe fazer outra coisa. Está na veia dele. Mas quer dizer que então aquela história do brasileiro não desiste nunca? No agronegócio isso é literal. Não dá para desistir, porque é o seguinte, o que eu vou fazer com essa fazenda? Tá, esse monte de trator, esse monte de coisa que está aqui, eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer outra coisa. Não é nem o que eu faço, é o que eu sou, na verdade, né? É o que eu sou, gostei disso. Sim. Gostei disso. Gostei, Tony. O produtor rural brasileiro pensa assim, é o que eu sou. Né? Então ele vai plantar. E sem crédito ele não planta. Então o que vai acontecer? Essa crise vai passar e vai ter outra linha de bonança e depois vai ter outra crise de novo. E depois vai ter mais uma linha de bonança e depois... É assim o agronegócio brasileiro. E eu vou te dizer que é assim o agronegócio mundial. Né? Claro que o agronegócio brasileiro está muito tecnificado, está muito avançado, né? E os demais países, a maioria dos demais países, o agronegócio é produção básica de alimentos, eles importam o resto, alguma coisa que tem excedente exporta e tal. É difícil um país potência no agro igual ao Brasil. Então o que vai acontecer? Cara, tem que atravessar, tá? E o produtor rural brasileiro, se você perguntar para todos os mais antigos, eles vão falar assim, o agro é assim mesmo, 5 anos de bonança, depois 5 anos de baixa, depois 5 anos, média cíclica de 5 anos. De 5 em 5 safras que falam ali, então, né? É isso que vai acontecer. É isso. Doutora, tem alguma colaboração também? Pontos importantes, né? Não desistir, é isso aí. A gente vai sair dessa, eu acho que foi mais profunda dessa vez. O ciclo foi mais profundo. Na minha opinião, a maior crise que o agronegócio do Brasil, visão histórica, desde a sua... Está enfrentando, né? Está enfrentando. Está enfrentando. Acho que nunca foi assim, Mas será, e daí, uma provocação, será que não está sendo a pior crise, até mesmo na visão de vocês, porque o que nos dava uma certa segurança anterior era exatamente o jurídico. E agora essa instabilidade jurídica foi o que falou assim, para onde que eu corro agora? Seria isso, doutor, talvez na visão, doutora, na sua visão? Eu acredito que muito crédito foi concedido. Muito crédito foi concedido, era necessário ou não era. O que a gente realmente viveu, né? A saca de 80 para 180, exatamente, né? Exatamente. E depois desse boom aí que chegou com a pandemia, a gente teve casos de saca 200. Então o produtor se capitalizou e aí foi comprar terra. E aí foi buscar crédito, foi para o mercado de capitais também, buscou créditos elevadíssimos aí. Aí a crise chegou, a conta não fechou mais. Insumo subiu, o valor subiu, aí a conta não fecha mais. A conta já não fecha há um tempo. Ucrânia e Rússia, né? Várias coisas aconteceram no meio disso. Muito crédito concedido, agora a gente está vendo o resultado disso. Já existiam pedaladas que estavam acontecendo no decorrer dos últimos anos aí, talvez da década, e agora a bomba explodiu. Agora a gente precisa aprender como sair dessa. Posso complementar? Por favor. Posso complementar? Estamos com tempo? Dá para ir um pouquinho? Não, sim, a gente tem uns minutinhos. Tá. Veja bem. Eu estudo essas coisas há muito tempo. Muito tempo mesmo, né? E observo e vivo esse mundo há muito tempo. Então, Tony, veja bem. A produção brasileira, ela vem batendo recorde ano após ano, certo? Isso significa que nós estamos plantando mais e produzindo mais. A engrenagem ela é complexa. Como eu disse, não existe agro sem crédito. O crédito é o maior insumo, você disse, e
né? O maior insumo do agronegócio é o crédito. Na década de 70 e 80, 60 e 70 principalmente, né? Um pouco da década de 80, o governo tinha que subsidiar. Chegou a subsidiar há um ano 90% do PIB do agronegócio com crédito oficial, né? E aí o dinheiro foi acabando. Por quê? Porque o governo também entra em crise. Na verdade, o papel do governo não é financiar o agronegócio. O papel do governo é cuidar de infraestrutura, cuidar de tirar a população da pobreza, arrumar alimento para botar lá, SUS, medicamento, né? As obrigações são naturais, sociais de um governo. Então, ele já estava sem dinheiro e a produção crescendo. Aí, o mercado privado entrou, de banco, dinheiro de banco, cédula de crédito rural, os financiamentos vindos do privado. Aí, de repente, o mercado privado também não estava sendo suficiente, porque o mercado privado, menos no oficial, mais no privado, só que não suficiente. Não suficiente. Aí, o mercado de capitais, enxergando a grandiosidade do crédito, chegou junto. No momento Tinha uma lacuna ali, né? Para ocupar a lacuna. Você está vendo que tudo tem uma razão? Sim. Quando você puxa a história, você vai vendo que existe uma razão para as coisas acontecerem. E aí, o mercado de capitais chegou no momento de bonança. Chegou nesse momento de soja de 180, milho Quanto bateu o milho? 100 pau, né? 100 reais. 95. 95, 100 reais. Isso aí. Né? Era 35 e mais, e bomba, né? Tudo. E aí vamos produzir energia, cana-de-açúcar, blá, 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 blá. E aí veio a crise de preço, que é oferta e demanda mundial, principalmente soja, né? Guerra da Ucrânia, desequilíbrio financeiro e tal, retração do crédito. E quando o mercado de capitais estava surfando essa onda, ela quebrou. E daí o que aconteceu? O mercado começou a comprar à vista para poder antecipar insumo, né? Porque falou assim, puxa vida, ele entrou na onda perfeita, né? Tava guardando dinheiro no meu colchão e agora vou precisar soltar, né? Esqueceu que tem praia. E que o agronegócio tem praia. E aí a onda quebra, vem a arrebentação e forma outra onda. É assim. Então, tá na arrebentação. O que é que o mercado de capitais vai fazer? Ele não vai abandonar o agro. Ele já sentiu o gostinho do lucro. É grande. Eu vou te dar um exemplo. Financiamento imobiliário. Puxa vida, o tanto de construção, o tanto de obra que tem no Brasil inteiro, certo? O sujeito financia um apartamento agora, daqui 20 anos ele volta. No agro, é safra, não espera nem acabar o ano, safrinha. Prazo safra, né? Financiamento de novo, aí depois mais financiamento, 2 no ano. Se o cara tiver fazenda lá em Roraima e no Amapá, 2 aqui e 2 lá. Dependendo de como foi a negociação da soja futura, até antes, né? Você entendeu? Então, Tony, o mercado de capitais vai levantar, tirar a cabeça da arrebentação, vai pegar a prancha e vai para a próxima onda sabendo que é assim. Só está assustado porque a primeira onda que pegou achou que ela nunca ia acabar, que não ia cair da prancha e que não existia arrebentação. Não, na verdade, o que o surfista do financiamento do agro tem que fazer? Ele pega a onda até terminar. Quando terminou, ele mergulha, ou então senta na prancha, vira, ou ele passa por lado de cá e deixa ela quebrar e fica esperando a próxima. O mais correto é isso. Ele passa, acabou a onda, agora ela vai arrebentar. Deixa eu esperar aqui. É melhor não me movimentar. Nada um pouco, tem que nadar, gasta energia. Nada um pouco, não ganha tanto, está gastando energia, até pegar a próxima onda. E escutando vocês falando, doutora e doutor... Só um pouquinho. Eu tô bom de inovação assim, hoje, né, Karina? Eu tava esperando ele falar que o jet ski vai buscar o surfista, daí igual em Nazaré. A gente tá caminhando pro final do nosso episódio. Falou em Nazaré, eu já vou lá no fundo aqui, ó, no fundo do nosso episódio, olha só. Eu me livro dessa arrebentação de Nazaré. Você tá doido. Na minha visão, escutando tudo isso que a gente pôde aprender nesse episódio,
é praticamente como se a RJ virou um novo título de crédito. Não necessariamente, mas aparentemente sim. Né? Ele, assim como é utilizado no caso ali, talvez uma CPR, uma duplicata, uma nota promissória, o produtor ele tá olhando assim e falou assim, opa, tenho essa moeda aqui. Né? Sobre a ótica do produtor rural. Sim. Agora eu entendi. É isso mesmo. Ele pode usar dela. Não é, eu sei que não é, mas numa visão de como eu posso utilizá-lo. Eu posso acessar esse crédito. Exato. E a gente tem Pra me falado socorrer. que ela É para isso, né? Exato. que ela é um produto de prateleira hoje em dia. O produtor vai lá, eu quero esse aqui, pega e usa. É isso aí. Exato. Olha, na verdade, a RJ é um produto absolutamente personalizado. Por isso que você tem que apresentar um plano de recuperação seu, que tem a ver com a quantidade de dívida que você tem, tipo de dívidas que você tem, o tipo de negócio, o tipo de produto que você faz, né? O tipo de imposto que você paga, é genuinamente seu. Então tem que ser um plano personalizadamente seu. E aí o que está acontecendo é isso que a Karina falou, né, Karina? Tá tudo pronto. Virou um produto de prateleira. 80, 20, 20. Escuta, por que não pode ser 72, 36, 42,5? Por que tem que ser 20 anos? Não dá para ser 6 anos e 8 meses para esse? Para aquele 10 anos, ponto 5? Cada caso é cada caso, né? Pelo amor de Deus. Que é isso? Você está vendo que essas coisas precisam ser levadas para o judiciário? Sim. Você escuta, deixa eu te falar, juiz, tudo bem, RJ, eu reconheço que ela é importante para toda essa manutenção de emprego, disso ou daquilo, mas espera um pouco, este caso específico aqui tem que ser tratado personalizadamente como este caso Como a aqui. doutora bem colocou, né? Ela falou assim, que o maior número são dos médios e grandes produtores, mas esse aqui é um do pequeno. E aí, eu vou tratar igual? E o pequeno, Mas que é diferente do outro pequeno. Totalmente diferente. O produto deles é diferente, né? A plantio é diferente, a localização é diferente. Muito bem, a Karina disse, RJ não é produto de prateleira. Não, Nunca de foi. jeito nenhum. Está sendo tratado como? Isso está revoltando o mercado de crédito brasileiro. Ao invés, vou falar olhando para a câmera, ao invés de ficarem revoltados, vamos trabalhar para levar a informação aonde ela precisa chegar, É isso. que é no judiciário. O judiciário agindo corretamente, os advogados contratados pelos produtores rurais vão melhor personalizar este instrumento que é importante, sim. Que ninguém quer ver produtor rural quebrando, não. Não, Perfeito, pelo contrário. Perfeito. Gente, a gente está chegando ao final do nosso episódio, né? Mas antes da gente terminar, a gente tem um quadro aqui que chama o Dar Crédito para Quem? E nesse de dar crédito para quem é o momento que a gente abre para que vocês não necessariamente possam manejar uma pessoa, porque às vezes falar de uma pessoa só é muito difícil, mas dar crédito a 3 pessoas. E que podem ser família, colegas de trabalho, professores, alguém que realmente tem ajudado vocês a construir todo o legado, né, que vocês individualmente como profissionais, né, mas também como reis advogados, né, que tem sido muito importante para vocês dentro dessa construção. Doutor, vou abrir ali com a doutora. Doutora, quais são as 3 ou a pessoa que você gostaria de dar crédito nesse momento? E eu sei que talvez tenha pegado de surpresa, tá, doutora? Sim, mas esse é o intuito também. Vou escolher 2 pessoas aí, Perfeito. né? Uma é a pessoa, acho que em nome de toda a equipe do Reis Advogados aí, que tem suportado tudo isso que a gente conversou, junto com os nossos clientes, né? É a segunda pessoa aí que eu tô dando crédito, que a gente tem feito a diferença aí, tanto para nós internamente, na luta buscando aí soluções diferenciadas, né, para atender os nossos clientes e os nossos clientes que estão, embora passando por essa nuvem aí, né, essa loucura, essa onda de Nazaré, estão sobrevivendo aí. E um terceiro crédito é para minha mãe, que está lá em casa. Ah, maravilhosa. Suportando meu filho lá enquanto a gente está aqui. Que legal. É muito bom.
Que bom, obrigado, doutora. Sabemos que 50 anos não é 50 dias, né? Então é muita história, muito legado diante de tudo isso que vocês têm construído. Doutor, dá crédito para quem? Bom, vamos lá. Eu fui pego de surpresa, mas assim, rapidamente, eu gostaria de dar nomes, né? Realmente para quem. Então, o primeiro crédito que eu gostaria de dar é para a Karina, que hoje muito bem representou no palco o Reis Advogados. Eu consegui chegar da China para assistir a palestra dela. Gostei muito, Karina. Meus parabéns, Muito tá bom? obrigada. Posso afirmar que sim, realmente deu um show, doutora. Foi bom. Parabéns. Obrigada. Muito legal. A segunda pessoa é a Maíra, que é a organizadora disso aqui tudo. Eu também cheguei da China com a cabeça aberta, cheia de ideias. E aí eu vejo isso aqui bem organizado. Eu cheguei de uma feira gigantesca lá e eu estou vendo essa feira aqui fazendo, cumprindo o papel dela. Então, essa feira aqui vai representada pela Maíra, que acompanho desde do primeiro episódio, né? Então, parabéns para ela. E a terceira vai para você, Tony. Ô, doutor, obrigado. Tá? Por quê? Porque é segundo ano de Podcred e, poxa vida, tão gostoso ter essa conversa com você. Você nos possibilita esse momento prazeroso, né? Legal. Deveria ser um momento assim que eu poderia profissionalmente estar agradecendo em nome do Reis Advogados a oportunidade de estar aqui mostrando nosso serviço, mas não, eu estou tendo muito prazer aqui de estar conversando academicamente, livremente, sobre um dos assuntos, não sei se foi... Assuntos apimentados. Né, apimentados e tal. Então, terceira pessoa que eu vou dar crédito é para você. Doutor, me sinto muito lisonjeado. Pela felicidade que eu estou de estar aqui com vocês. Obrigado, mais feliz sou eu. Gostaram? Muito bom. Muito. Que legal. Show de bola. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora. Obrigado a você que nos acompanhou pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelas nossas redes sociais. Faça com que esse episódio do Podcred possa chegar ao maior número de pessoas possível. E já sabe, contem conosco. É uma alegria a gente aqui, ao vivo, do maior congresso de crédito agro da América Latina, tá batendo papo com essas feras. Muito obrigado. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.